E eu coloquei como tema os desafios do diagnóstico no TEA, porque compreender para incluir, que é o que a gente precisa. Então, a gente precisa de informação para poder a gente incluir, né? Porque, assim, se a gente não sabe o que a gente está recebendo, não tem como a gente ajudar, né? Não tem como a gente proporcionar. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. E o que é o autismo, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, né? Mas informação nunca é demais e a gente repete para que fique ali bem medular mesmo. E o autismo é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e apresenta comportamentos restritos e repetitivos, movimentos repetitivos, e isso é critério fixo, critério específico. Sim ou sim, tem que ter esses critérios. Tem muitas outras coisas que vocês vão ver, que alguns relatos dizem, mas apresenta isso, apresenta aquilo, que a gente vai detalhar um pouco mais à frente. Mas se não tiver um comprometimento nesses critérios que são específicos, fica um pouco em dúvida, levando a gente a pesquisar e investigar outros diagnósticos, certo? Então, sim ou sim, tem que ter esse comprometimento. Comunicação, interação social, né? O comportamento repetitivo e interesse restrito. O TEA, ele se manifesta muito precocemente. Então, é algo que se pode observar desde os primeiros meses de vida. Por isso que a gente sempre a gente tem que orientar, né? Principalmente assim, quem está na área da saúde, ali acompanhando, às vezes já uma mãe que está fazendo um planejamento familiar, iniciando uma gestação, para que isso não pare ali ao nascimento do bebê, ou seja, que ele continue nessa investigação, na avaliação de crescimento e desenvolvimento dessa criança, porque é onde pode-se observar alguns atrasos nos marcos do desenvolvimento. Então, sim, é possível, desde o início, dos primeiros meses, observar atrasos nesses marcos. Então, a importância desse acompanhamento, ele é de extrema importância mesmo pelo fato de identificação desses atrasos ainda precoces, que vai nos ajudar a ter um bom desenvolvimento. E, geralmente, assim, as literaturas falam que geralmente antes dos 3 anos de idade, certo? Mas, assim, é possível a gente fazer esse diagnóstico com meses de idade, meses de vida, certo? E se a gente não diagnostica precocemente, vai, né, dependendo do que for o comprometimento, esse comprometimento ele vai se tornando mais difícil de ser tratado, de ser trabalhado, pensando que aquele paciente, que aquela criança, ele vai ter toda a assistência necessária, né, adequada. Imagine aqueles que não têm. Então, imagine aí o prejuízo que essa criança não pode ter no futuro. Desde de prejuízos no âmbito social, pessoal, no acadêmico, que muitas vezes é onde tem muita gente aqui da educação, tem? Quem é da educação? Levanta a mão só para eu saber. Está ali uma do lado para cá. A maioria. Então, assim, às vezes as mães percebem algum atraso, alguma coisinha assim, às vezes nem percebem, é a avó, a tia, a vizinha, a madrinha que percebe alguma coisa e diz assim, eu acho que tem alguma coisa, esse menino tem alguma coisa. E aí fica naquela, não, acho que a mãe não quer, né? Às vezes a mãe até identifica quando tem outro filho e aí compara um pouquinho, diz, não, realmente meu primeiro filho era assim, esse aqui tá assim, e aí dá aquele estalozinho. Mas no dia a dia, na prática, o que é que a gente tem percebido, e isso tem mudado um pouquinho por causa da informação. O que a gente tem percebido é que muitas vezes vem da escola a identificação, né? Algum atraso. Então, assim, já se percebe um prejuízo na interação, né, das crianças com os pares, na comunicação. É uma criança que tem uma dificuldade de se comunicar realmente. Ela não consegue, não consegue pedir, não consegue dizer o que ela quer. E isso gera muita irritabilidade, muitas vezes, porque ele está querendo se comunicar. Na cabecinha deles, eles estão se comunicando e é o outro que não está entendendo. Então, ele tem muita irritabilidade.
e também no prejuízo acadêmico, né, no desenvolver mesmo algumas habilidades escolares. Então, para você ver o tamanho do prejuízo. E futuramente o profissional, né? Às vezes, hoje eu tenho visto e tenho recebido muitos adultos que está sendo diagnosticado agora. E aí, quando a gente vai ver, diagnosticar o adulto é difícil, por quê? Porque você tem que pegar ele criança. Então, você tem que fazer toda essa análise até a vida adulta. Então, quando você vê um adulto que teve muitos prejuízos na infância, adolescência, um indivíduo que ele tem muito prejuízo no âmbito profissional, nas relações interpessoais. Então, aí você vê. E por que só agora ele está procurando? Por causa da informação. Porque antes, ele achava que era o jeitinho dele só, né? E assim, e estava tudo bem. E por ser um transtorno complexo, né, e variável, é importante entender seus sintomas, né, e características para lidar com ele de modo mais consciente. Porque assim, muita gente diz assim, tudo é autismo agora, é moda. Não, porque todo mundo agora é autista. E fica sempre aquela dúvida, mas por quê? Por que agora todo mundo? Por que esse boom? Né? Ontem mesmo a gente está organizando aqui, teve uma pessoa que disse assim, por que agora é tanto autista e antes não tinha? Primeiro porque se sabe mais, né? Estão estudando mais. E esse estudando mais, eu não digo nem só a gente, eu digo os cientistas mesmo, né? Os pesquisadores. E a cada dia, eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre o autismo, tinha assim, já tem quase 100 variações genéticas. Hoje, nem me atrevo a dizer, porque todo dia aumenta. E pronto, então a gente precisa conhecer os sintomas, porque muitos sintomas não são só do autismo, né? E aí a gente tem que ser bem criterioso justamente para saber diferenciar. Para a gente de cara não dizer, porque tem um prejuízo aí na comunicação, na interação social, é autista. Não, a gente tem que analisar, tem que ser criterioso, temos que avaliar essa criança ou esse adolescente ou esse adulto em vários âmbitos, como ele é em casa, como ele é na escola, como ele é no trabalho, como ele é em outros ambientes, né? Por exemplo, como ele é quando sai de casa, quando vai ao aniversário, quando vai à igreja, quando vai nessa. Então, assim, todos esses âmbitos a gente precisa avaliar. Porque, assim, ele só não faz isso, ele é só desse jeito na escola. Tá, mas aí ele é desse jeito na escola. Mas em casa ele é de outro jeito, na rua ele é de outro jeito, com os amiguinhos, com os priminhos, quando vai para o outro canto. Não, aí tá estranho, entendeu? Porque quando existe um prejuízo, ele é global. Então, ele vai do paciente, ele vai se apresentar, ele vai andar com ele, né? Não tem como ele tô assim de um jeito, tô assim de outro canto. Já tá na hora. Maria chegou, gelei agora. Sim, e causas do autismo, né? Não tem causa única, né? A gente sabe que tem uma grande variação genética aí, como eu falei, né? Até antecipei um pouquinho. Antes começou assim, já tem 100 variações genéticas, depois eu fui para um congresso, aí já tinha 1000 e tanto, depois eu já fui para outro, e assim, sempre estão estudando e encontrando mais variações genéticas, né? Só que não é só isso. Ele tem uma alta herdabilidade, porém, associada a fatores ambientais, aumenta o risco, entendeu? Então, assim, quando a gente diz fatores ambientais, por exemplo, componente genético, a gente sabe que tem e é muito importante, associado a fatores ambientais que vai desde o período pré e pós-natal, por exemplo, né? Então, como é que foi a gestação dessa mãe? Como é que era essa mãe antes dela engravidar? Como era a saúde dessa mãe? Tomava alguma medicação? Tinha alguma doença? Era tratada? Não era tratada? Aí, pronto, engravidou. Como foi essa gestação? Teve assistência ao pré-natal? Fez o acompanhamento certinho? Tomou alguma medicação? Tudo isso é importante a gente saber. Teve alguma intercorrência? Precisou hospitalização? Tomou alguma medicação? Teve alguma complicação na gravidez? Tudo a gente precisa saber. E aí, então só tem que investigar a mãe? Não. Aí vamos para o papai. Como é a saúde do pai?
Aí o pai é ótimo. Aí quando como era a saúde da família do pai, né? Antecedentes familiares, aí a gente vai procurar. Hoje, tipo, até então ninguém tinha nada. Aí agora, quando os filhos às vezes são diagnosticados, aí a mãe faz assim, ele é o pai todinho. Eu não sei porquê, gente, mas sempre é o pai. Só tem aí, ó, para levar a bronca. Mas é impressionante, eu não sei se as meninas aqui têm visto isso, mas sempre quando vem, aí a mãe faz assim, e eu vou trazer o pai dele, para você ver. Quando vem, aí eu já dei diagnóstico, lendo tudo, o comprometimento da criança, e o pai disse, tá falando de mim, juro para você. Eu disse, então precisamos agendar uma consulta. Porque assim, eu disse, aqui está o nome do seu filho, mas diante disso, e de fato era. Quando dá aquele estalo, quando ele disse isso, meu olhar já mudou. Eu já comecei a analisar o homem. E aí ele já não fazia contato visual, o jeito dele falar, eu disse, gente, ele é. Então assim, para você ver como às vezes a partir do diagnóstico do filho, vem o diagnóstico de alguém da família. Né? Às vezes é o pai, às vezes é o priminho, às vezes é não sei quem, e assim vai. E aí, pronto, então, tem o fator genético e tem os fatores ambientais, né? E aí aqui tem uma teoria, eu achei até que ia ficar maiorzinho, mas enfim, vou só falar aqui rapidinho. É a teoria do copo, eu acho que vocês já devem até ter visto por aí. Que quer dizer o quê? Essa teoria do copo, aqui é o pai, aqui é a mãe, o pai não tem TEA, a mãe não tem TEA. Certo? Aí aqui é uma variante comum, essa bolinha roxinha, essa azul é uma variante rara, e esses daqui são os fatores ambientais. Então, assim, quando a gente tem o pai e tem a mãe, e eles vão ter um filho, né, gerar um filho, a gente sabe que a gente carrega, né, o DNA da mãe, o DNA do pai, e a gente tem essas heranças aí, né. Então, assim, aqui é um exemplo. E esse aqui, vamos supor que é o do pai, que aí vem a primeira criança, a criança 1, que tem TEA, ela recebe o parto do pai e da mãe. Então, ela tem uma variante rara, aí tem aqui algumas variantes que são comuns, certo? E aqui veio os fatores ambientais. Isso é a primeira criança, certo? A criança 2. Sem TEA, aqui um outro exemplo, temos os fatores ambientais, as variantes comuns. Uma terceira criança sem TEA, ela tem também, você vê que essa variante rara, ela é bem grande, né? Você vê que ela ocupa muito espaço do copo. E ali na outra, tem a criança 4 tem TEA, né? Aí você vê também que essa variante comum, ela pega todo o espaço. Então, o que é que acontece? Ele faz um nivelamento e tudo que passa, tipo que fica como se fosse transbordando ali, é a probabilidade. Então você vê que esse aqui ele tem muito mais, né? Ele tem mais fatores ambientais, tem uma variante rara e tem as variantes comuns. Então você vê, tem uma probabilidade maior quando você se expõe a mais fatores ambientais também, né? E estatística, né, que é uma coisa que a gente sabe que também vai mudando bastante, mas só para vocês entenderem, aí, em março de 2023, né, pela CDC, foi visto que nos Estados Unidos estava a cada 36 crianças, uma era autista, certo? Até os 8 anos era diagnosticada uma para 36. Isso representava 12,8% da população. E aí, dentro dessa prevalência aí, a gente via que, dentro dessa estatística, a gente tinha uma prevalência de 3,8 meninos para uma menina. Entendeu? Então, assim, aí onde fica a dúvida, será que essa conta está certa? Será que essa análise está certa? Ou as meninas são subdiagnosticadas? Né? Que eu acho que também vocês já ouviram falar aí que é mais difícil, o autismo em menina, geralmente ele é mais difícil de diagnosticar já, minha Nossa Senhora. Pronto, então assim, viu? A gente fala depois das meninas. E no Brasil, gente, né? E se nos Estados Unidos está assim, eles têm todo aquele controle realmente, e no Brasil, como é que fica? Nos últimos estudos, nas últimas análises, aí eu acho que 2023 também, do IBGE,
estimava-se que 1% da população que tinha autismo. Então, assim, eu acho que tem muito mais e tem muito caso subdiagnosticado. E tem casos também que a gente sabe que não é e foi diagnosticado. Então, precisa realmente ter um critério bom para dar esse diagnóstico. E, enfim, né, como eu falei, o diagnóstico ele tem que ser precoce e, a partir daí, uma intervenção adequada que, com certeza, a gente vai ter um melhor prognóstico na vida desse paciente. E qual a idade para fazer esse diagnóstico? A média é 14 meses, certo? Porém, a gente sabe que até nos primeiros meses de vida já foi feito diagnóstico. E esse diagnóstico é feito através dos critérios do DSM-5, certo? Que é o Manual de Transtornos e Estatística dos Transtornos Mentais, certo? E ele possui critérios que a gente precisa avaliar muito bem. E que geralmente esses critérios não são bem explicados por outros transtornos. Então a gente avalia, então, não sendo justificado outros transtornos, a gente diz, não, a gente tenta justificar, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, não é. Então a gente fecha com o pé. Aqui eu vou deixar porque muitos precisam ver e realmente é do jeito que está no DSM, mas assim eu vou resumir, tá certo? Que o critério A são os déficits persistentes na comunicação e interação social em vários contextos, que é aquilo que eu disse, né? Não tem isso de ser só em casa desse jeito ou só na escola desse jeito. Que é o quê? Nesse critério, geralmente a criança ela vem aí a primeira queixa, é um atraso na fala, é uma criança que ela não consegue realmente se comunicar, quando ela quer alguma coisa, ela tem uma dificuldade, geralmente ela leva a mãe ou o cuidador até o que ela quer, né? Geralmente nessa parte aí, às vezes até os maiorzinhos, eles podem ser não verbal ainda nesse período, né? Ou verbal, mas você vem com muita limitação, tá? Tem dificuldade em gestos, expressões faciais, realmente ela não identifica, tipo, quando tá tudo bem, quando não tá, assim, ela não tem, assim, não entende realmente fácil essa expressão facial. Tem limitação em iniciar uma conversa, manter uma conversa, né? Geralmente, assim, ele não faz um contato visual, às vezes tenta, mas aí tira, né? Não sustenta, né? Então, nessa fase a gente vê que é bem difícil essa comunicação. Por exemplo, tem a parte também de brincadeiras. Às vezes você diz assim, não, mas as mães falam, não, mas ele brinca com as criancinhas. E quando você vai olhar, ele está no meio das criancinhas, mas brincando sozinho. Aí tem o brincar não funcional também. Por exemplo, um carrinho, todo mundo sabe como é para brincar com um carrinho. Então ele brinca de uma maneira disfuncional. Ele vira o carrinho, roda as rodinhas. Então, às vezes, ele gosta ele tem alguns interesses que geralmente chama mais atenção. Então, um brincar disfuncional. Então, ele não sabe pegar um telefonezinho e botar alô, alô, não sabe fazer isso. Então, você vê que tem uma limitação bem importante. Compartilhar brinquedos, né? Geralmente, eles também têm essa dificuldade. E o critério B são os padrões repetitivos e restritos de comportamento, atividades ou interesses, conforme manifestado por pelo menos 2 dos seguintes índices, ou histórico prévio, né? Que a gente sabe que às vezes a gente pega já adolescente ou adulto e isso aí a gente tem que puxar lá atrás. Encerrou? Espera aí. 3 minutinhos. Não, ainda tem. Olha, movimentos motores, né? Então a gente vê uma estereotipia. Às vezes a gente vê a criança, ela fica paradinha assim, olhando para o nada, e às vezes se balançando, ou então assim, né? Que faz esse movimento de balanceio, ou às vezes ela fica rodando a cabeça, ou ela fica rodando entre si, né? Aí tem também os flapping. Então assim, a gente vê muito isso. Tem as falas repetitivas, né? A estereotipia, a gente vê a estereotipia motora e a estereotipia de fala. Que pode ser, por exemplo, uma ecolalia. Insistência nas mesmas coisas. Então, você vê uma criança que ela tem uma rigidez cognitiva muito forte, ela tem uma dificuldade quando ela tem uma mudança de rotina assim, brusca. A gente vê muito isso nas férias, né? Então, quando tem as férias, tanto
de acabar as aulas e ir para as férias e como o retorno às aulas. A gente vê isso. Por exemplo, interesses fixos, assim, por exemplo, às vezes na mesma cor, separa brinquedos por cores, só gosta de determinado brinquedo. Por exemplo, a gente vê muito a questão do dinossauro, né? Alinha os brinquedinhos, empilha. Às vezes eles têm um apego. Eu tenho um paciente que é apegado num cabinho de vassoura. E aí eu achei que, quando ele chegou, achei que é porque ele fazia de cavalinho. Mas não, ele anda com esse cabo de vassoura para todo canto. Então outros era um paninho. Então você vê umas coisas que não justifica. Por exemplo, sim, a questão da sensibilidade sensorial. Então, ele pode ter uma hiperreatividade. Pode ser sonora, pode ser tátil, pode ser olfativa, pode ser visual. Então, assim, a gente vê bastante, certo? Geralmente, a sonora, ela é mais marcada. Gente, qualquer dúvida no final, vocês perguntam. E os demais critérios, que o C é porque esses sintomas têm que estar presentes precocemente, tá certo? Como eu falei, nos primeiros meses de vida, e causando prejuízo, né, que é o critério D. E o E é que não são bem explicados por outros transtornos. Então, assim, uma criança, em resumo, é uma criança que tem atrasos no marco de desenvolvimento, eles têm um comprometimento na sua comunicação e interação social, está presente desde os primeiros anos de vida, não causando prejuízo e não é bem explicado por outros transtornos. Existem níveis de gravidade. Esses níveis de gravidade, em resumo, né, o nível 1 de suporte, ele é o suporte, todos necessitam de suporte. Mas qual é a diferença? Existe também uma denominação aí leve, moderada e severa, mas que isso é muito relativo. Em resumo, o nível 1, ele necessita de suporte e geralmente, e ele tem melhora com esse suporte, certo? E o QI e o coeficiente intelectual dele é preservado. O nível de suporte 2, ele necessita de suporte substancial, ou seja, mais do que o primeiro, e mesmo com apoio, ele pode apresentar comprometimento, tá certo? E o QI pode estar comprometido ou não. E já o nível de suporte 3, ele necessita de suporte muito substancial. Então, assim, é um paciente bem comprometido mesmo. É aquele paciente que você faz muito suporte, dá muita terapia e, mesmo assim, ele não evolui muito, né? E aí ele tem, sim ou sim, tem um comprometimento aí intelectual. Em conclusão, o diagnóstico precoce contribui com o melhor prognóstico, tá certo? Promovendo autonomia, melhor qualidade de vida, que é a nossa proposta. A família, a escola, os terapeutas são peças fundamentais nesse processo. E o tratamento ele deve ser individualizado, com profissionais qualificados, na quantidade, as terapias na quantidade certa, na intensidade certa e baseada na ciência ABA, que é a análise de comportamento. Só olhei o vídeo para ver se E meu agradecimento é trazendo essa mensagem, que o respeito só acontece quando há conhecimento. É isso. Obrigada. Passei quantos? 4. Gente, é porque foi a primeira aí. É muito... Obrigada. Agradecemos a contribuição da doutora Ana Karina Oliveira. 20 minutos, aí você vamos fazer manhã e tarde. Vai ser 3 dias que a gente vai fazer. E a senha Vai ser um congresso. Vai ser um congresso. Vocês podem acessar para enviarem as perguntas Tem muito não. depois disponibilizadas no grupo. Neste momento, eu gostaria de convidar a senhora Jainária Menezes, fonoaudióloga, para falar sobre compreendendo sobre comunicação e suas formas de inclusão. A sua ficou a mesma. Mas vou pedir para trazer. Ela está se recuperando de uma virose. Mas estamos aqui. Gente, para mim é um prazer, é uma honra falar sobre fonoaudiologia, comunicação. Deixa eu me apresentar. Eu sou Jainara, fonoaudióloga, formada pela UFSISAL. Sou formada há 8 anos e atuando há 8 anos aqui no Sertão. Sou especialista em audiologia e pós-graduanda em linguagem.
Sou autora também de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética da UFAL, né, que investiga a hipersensibilidade nas crianças autistas. E a função mais importante e a que eu